E a palavra de hoje começa com uma pergunta: por que Deus não controla tudo? Por que Deus não controla todas as coisas? Pergunte aí para a pessoa que está do teu lado, diga assim: você acredita que Deus esteja no controle de todas as coisas? Então, muitas vezes esse é um pensamento que tem estado comum na nossa sociedade. A forma como entendemos a interação de Deus com esse mundo, ela vai modelar a forma como nós acreditamos em Deus. Então agora vamos entender um pouco melhor essa expressão. Se fosse verdade que Deus estivesse no controle de todas as coisas, nós podemos nos isentar de muitas responsabilidades. Então nós podemos dizer assim: bem, isso que está acontecendo, eu não preciso me manifestar, eu não preciso expressar minha opinião, eu não preciso trabalhar para mudar, porque afinal de contas, Deus está no controle de todas as coisas. Então, de repente, o meu marido ele está meio desgostoso com o casamento, eu não vou tentar restaurar o meu casamento, porque se ele se dissolver, amém, Deus está no controle de todas as coisas. Meu filho está depressivo, está com pensamentos suicidas, infelizmente, não tem nada que eu possa fazer, porque afinal de contas, Deus está no controle de todas as coisas. Se isso fosse verdade, nós colocaríamos na conta de Deus cada morte precoce que acontece, cada doença que causa sofrimento, cada pessoa que nesse momento está num leito de hospital com tanta dor por causa de um câncer que não consegue levantar um dedo na cama. Nós colocaríamos Deus como responsável e como culpado de cada criança inocente que é abortada no ventre da sua mãe sem ter tido o direito de ver a luz, sem ter tido o direito de viver a sua vida. Nós colocaríamos na conta de Deus cada governo que assassina pessoas por causa da sua opinião, que cala as pessoas por causa do seu pensamento. Nós colocaríamos na conta de Deus, por exemplo, tantas atrocidades que foram acometidas e que foram realizadas, inclusive por governantes legítimos, causando guerra, matando pessoas, guerras civis então. Guerras civis em que cidadãos de um mesmo país se levantaram com armas uns contra os outros, matando às vezes mulheres, crianças ao longo da história da nossa sociedade. Se nós acreditarmos que Deus está no controle de todas as coisas, nós vamos colocar tudo isso na conta de Deus. Mas como nós vivemos nesse momento da nossa vida, uma vida que é muito mais confortável do que desconfortável, um ambiente que é muito mais pacífico do que em guerra, uma qualidade de vida que traz um ambiente de muito mais saúde do que de doença, é muito fácil nós nos isentarmos da nossa responsabilidade e dizer: não, deixa assim, isso aí é que está acontecendo, é porque é para ser mesmo, porque afinal de contas, Deus está no controle de todas as coisas. E eu vou mais a fundo. Se isso fosse verdade, que Deus está no controle de todas as coisas, como muitos pastores ensinam o que eu vou dizer agora, você não precisaria orar. Muitos pastores acreditam isso, entendo, eu estou falando a verdade. Que muitos pastores não acreditam no poder da oração. A oração simplesmente é a nossa obediência ao que Deus mandou nós fazer. Mas se nós orarmos ou não orarmos, o que for para acontecer, vai acontecer igual. Afinal, Ele controla todas as coisas. Você não precisaria se preocupar em evangelizar alguém, em salvar a vida de alguém, porque se Deus não te usar para isso, Ele vai usar outro, porque aquela pessoa vai ser salva, você queira ou não, porque Deus controla todas as coisas. Te parece correto isso ou não? Te parece real isso na prática da vida? E mais, Deus seria o responsável quando algum marido trai a sua esposa, quando alguma esposa trai o seu marido. Não é por causa que essa pessoa teve desejo de fazer isso, é porque Deus já tinha planejado, já estava no destino, afinal de contas Ele controla todas as coisas. E quando acontece um divórcio, que uma criança nasce e cresce sem a presença do seu pai em casa, temos que dar glória a Deus, afinal de contas Ele estaria no controle de tudo o que acontece. E aí quando vem começando a piorar a nossa realidade e de repente morre algum ente querido, como tristemente como igreja, como cristãos, nós já presenciamos pais enterrando filhos. Aquela pessoa às vezes acaba se decepcionando, se afastando da igreja, não mais estando buscando e nem crendo em Deus, porque lá no fundo foi ensinada que foi Deus que fez isso, porque Ele controla todas as coisas. Isso te parece coerente ou não? Isso te parece algo lógico para um Deus que é amor, para um Deus que é Pai?
para um Deus que quer restaurar, que quer transformar, que quer destruir todo o mal? Se Ele é mesmo o causador deste mal? Não. Isso não é bíblico. Então hoje eu gostaria de trazer que a verdade bíblica, por qual motivo Deus não controla todas as coisas? Afinal de contas, nós lemos na própria palavra de Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, por exemplo, que para Deus nada é impossível. Diga assim comigo, para Deus nada é impossível. Então isso nos dá um subsídio para a nossa fé de que qualquer circunstância difícil, qualquer circunstância, inclusive que para nós seja impossível que nós estejamos atravessando, nós podemos crer em Deus, nós podemos confiar em Deus, nós podemos orar pela intervenção de Deus, porque a Bíblia garante que para Ele não existe nada que seja impossível. Então, se para Deus nada é impossível, por que Ele não controla tudo? Não seria muito melhor se Deus controlasse tudo, já que Ele é Deus, Ele sabe de tudo, Ele é amor, dele flui a vida, nele não há pecado, não há morte, não há doença. Não seria muito melhor se Deus pudesse controlar todas as coisas? Eu garanto que você não ia gostar. Então nós vamos ver biblicamente hoje, essa é uma palavra prática, mexe com a nossa mentalidade, mas também é muito profunda, então preste bastante atenção. E na célula nós vamos falar de novo desse assunto de um jeito diferente, para que você possa aprender bastante esse fundamento da palavra de Deus. Primeiro motivo por que Deus não controla todas as coisas, diga assim comigo, para cumprir a sua palavra. Para cumprir a sua palavra, Deus se limita em não controlar todas as coisas, sabe por quê? Porque Ele estabeleceu a sua palavra antes que o futuro acontecesse. Deus estabeleceu a sua palavra sobre a tua vida e sobre a minha vida antes de nós existirmos. Então agora o Senhor, Ele se limita e Ele se coloca debaixo da sua própria palavra, tão séria e importante é para Deus a sua própria palavra. Veja comigo, se você puder abrir lá no finalzinho da Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, bem no final da tua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos entender a importância da palavra de Deus, e poderíamos entender por meio de tantos outros textos, como por exemplo lá em Hebreus capítulo 11, em Hebreus capítulo 12, que fala dos homens que viveram pela fé, que declararam, que fizeram por aquilo que eles criam, por causa de uma palavra de Deus, que o universo todo foi criado pela palavra de Deus, algo que é visível veio a existir por algo que é invisível. Então a palavra de Deus é extremamente confiável e verdadeira, porque mesmo que Deus tenha o poder de mudar aquilo que Ele estabeleceu, Ele leva tão a sério a sua palavra, que Ele cumpre a sua palavra e não reage como deveria muitas vezes, por causa dos princípios que Ele já estabeleceu na sua palavra. Então a palavra de Deus é a palavra mais confiável que existe na face da terra pela eternidade. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim sobre Jesus: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então Jesus, no seu reinado, como nós temos aprendido com tantos momentos aqui de ensino, que Jesus está numa posição de autoridade nos céus e na terra, e nós agora podemos nos colocar debaixo disso e viver o seu reino. Jesus, Ele trabalha no seu reino, na sua ação, na sua atuação, submetido à palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela deve ser uma palavra tão levada a sério por nós, porque Deus também leva a sério a palavra dele, a tal ponto que mesmo tendo poder para mudar aquilo que ele já estabeleceu de princípio na sua palavra, ele não faz, para que a sua palavra permaneça confiável e inviolável. Então, por causa disso, nós podemos ter uma outra confiança. Deus não está, vamos dizer assim, isento deste mundo. Deus não é irresponsável com este mundo. Existem muitas coisas que por causa da sua palavra Deus mantém neste mundo. Por exemplo, você não precisa ter medo que haja uma bomba atômica que vá destruir o mundo inteiro, porque a Bíblia fala que enquanto ele não tiver cumprido os seus propósitos, os céus e a terra não passarão.
não serão destruídos, enquanto Deus não cumprir os seus propósitos, a sua palavra, enquanto Jesus não voltar. Então existem coisas que nós podemos entender a partir da sua palavra, que Deus sim vai agir e vai cumprir. Quando ele diz, por exemplo, quando alguma coisa ruim se levanta na tua vida, quando o diabo coloca uma tentação, a palavra de Deus promete, não existe tentação mais forte do que você possa vencer. Então você tem esse resguardo, as coisas não estão descontroladas. Deus, ele tem a maior autoridade, o maior poder. Quando a Bíblia fala, por exemplo, lá em 1 João, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, ele está nos dando uma garantia, uma confiança de que se você crer em Jesus, o poder dele sempre vai ser maior na tua vida do que qualquer ameaça que o diabo possa causar. Então, nesse sentido, o mundo não está descontrolado, porém existe uma forma que Deus age, e essa forma não é manipulando todas as coisas. Essa forma não é destinando cada detalhe da sua vida. Por exemplo, a Bíblia fala que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Deus, ele tem até inclusive uma atividade com a minha vida, porque volta e meia muda essa conta. Quem sabe outros podem se identificar com isso e outros nem tenham mais o que ser contado por aí. Mas o que nós entendemos é, Deus sabe o que está acontecendo. E Ele vai trabalhar para cumprir a sua palavra. E Ele libera o seu poder e o seu espírito. E Ele usa pessoas para cumprir os seus propósitos. Mas Deus, Ele não me impede de arrancar um fiozinho a mais do meu cabelo. Eu tenho liberdade para isso. Mas agora Ele sabe que era aquele número menos um. Está me entendendo? Então, quando nós entendemos Deus mais profundamente, nós vemos que é verdade. Às vezes, na humanidade, a coisa começa a descambar tanto que Deus tem que intervir para que as coisas não se percam. Porque Ele tem uma promessa de nos salvar. Ele tem uma promessa de que Jesus volte e de que hajam novos céus e nova terra. O Senhor estabeleceu promessa que tem que se cumprir. E às vezes as coisas estão descambando tanto que Ele tem que intervir. Mas isso é a exceção. Quando, por exemplo, Deus chama Noé e diz, Noé, eu quero te salvar, faz uma arca aí porque vai vir um dilúvio. Se Deus não tivesse falado com Noé, todo mundo tinha morrido. Mas Deus interveio e salvou a família de Noé para recomeçar a humanidade. Quando nós vemos, por exemplo, que o bebê Moisés foi atirado no rio Nilo e foi salvo pela filha do faraó, é uma intervenção de Deus para que o povo dele pudesse ser liberto. Quando nós vemos, por exemplo, que Davi foi escolhido a dedo por um profeta que chegou na sua casa e diante de todos os seus irmãos disse, não, não é nenhum desses, chama outro que deve ter outro. Nem o pai dele acreditava nele. E Deus disse, ele está lá, chama ele, que aquele é o meu escolhido. Deus interveio na história. Quando Deus enviou Jesus ao mundo para nascer de uma virgem, para salvar a humanidade por meio da obra da cruz, foi uma intervenção dele na história. Os apóstolos não estavam trabalhando do jeito que deveriam, a igreja não estava acontecendo como Jesus tinha dito que era para acontecer. Eles tiveram essa liberdade de desobedecer Jesus e ficar em Jerusalém. Jesus mandou eles saírem de Jerusalém. Então, de repente, Deus interveio e se manifestou um homem chamado Saulo. Mudou até o nome dele. Ou há controvérsia sobre isso, mas ele ficou conhecido depois como Paulo. Então, nós vemos que Deus excepcionalmente intervém na história, mas para que isso aconteça, essa história tem que estar em crise. E sinceramente, eu não quero que a minha vida entre em crise para que Deus precise fazer uma intervenção. Eu não quero que a tua família entre em crise para que Deus precise fazer uma intervenção. E eu não quero que o Brasil entre em crise para que Deus precise fazer uma intervenção. Eu creio que o jeito normal de Deus agir é outro. Não é controlando todas as coisas e não é fazendo intervenção toda hora. O jeito normal de Deus agir é contando com os seus filhos, se revelando aos seus filhos para que estes venham agir. E o jeito normal de Deus agir é respondendo orações a partir daquilo que está estabelecido na sua palavra. Quando nós aprendemos isso, nós aprendemos, por exemplo, se você quiser abrir Mateus capítulo 4, versículo 4. Eu sei que eu estou falando muita coisa, então você vai precisar revisar essa palavra no YouTube depois, conversar sobre isso lá no lobby, aqui comendo um pastel depois. Você vai precisar discutir na célula, responder as perguntas depois. Mas é importantíssimo você ser um cristão que conhece o teu Deus. Porque a Bíblia fala que até o povo de Deus pode ser destruído se estiver lhe faltando o quê, gente? Conhecimento. E a responsabilidade de trazer esse conhecimento é dos líderes do povo de Deus. Então eu tenho essa responsabilidade contigo.
E eu preciso trazer essa palavra mais profunda hoje. Quando Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, Mateus 4,4, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, entenda comigo, se Deus controlasse tudo, você e eu nem precisaríamos conhecer a sua palavra. Afinal de contas, qualquer coisa que aconteça é porque Deus quis que fosse assim. Mas não, Jesus está dizendo que nós viveremos por meio da palavra de Deus. Então Deus age por meio dos seus filhos. Romanos capítulo 8, versículo 18, se eu não me engano, ou 19, diz assim a palavra de Deus, que a criação está aguardando que os filhos de Deus se manifestem. Sabe aquele dia que está meio bravo, você que é meio brabão aí, está meio bravo, o cachorro vai querer pedir um carinho, tu vai lá e maltrata ele. Ele resmunga com Deus, eu acho. Ele diz, Senhor, que os teus filhos se manifestem, muda esse homem. Porque a Bíblia está dizendo que a criação geme. Fico imaginando como é que é isso, sai da minha imaginação, da minha concepção. Eu fico imaginando a criação de Deus sofrendo, por causa que os filhos de Deus não se manifestam. Se não me engano é Romanos 8, 19, é isso, né? Quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que Deus não controla tudo por causa da sua palavra. Então a sua palavra tem que ser conhecida por ti e por mim, para que nós venhamos causar os propósitos de Deus. Segundo motivo que Deus não controla tudo, sabe por quê? Diga assim comigo, porque Ele nos deu autoridade. Não são pessoas de autoridade falando comigo, vamos repetir de novo. Por que Deus não controla todas as coisas? Diga assim comigo, porque Ele nos deu autoridade. Aí, veja como é importante conhecer a Deus. Não viva como vítima da tua vida, porque Deus te deu uma medida extraordinária de autoridade. O Senhor te levanta a frutificar, o Senhor te levanta a trabalhar, o Senhor te levanta a saber interpretar, discernir as circunstâncias, o Senhor te levanta a agir e agir com autoridade. Primeira autoridade que nós temos como cristãos é uma autoridade espiritual, é uma autoridade que por meio da nossa oração, das nossas ações, das nossas palavras, nós podemos ligar nos céus e na terra e desligar nos céus e na terra. Então Deus não controla tudo, porque Ele te deu e me deu uma grande medida de autoridade. Ele vai fazer aquilo que você estabelecer que Ele tem liberdade para fazer. Uau! Essa frase muitas pessoas cristãs me ouviriam, levantariam e sairiam embora da igreja, porque é contrário a muitas teologias que são apregoadas por aí. Deus muitas vezes não age por causa da autoridade que Ele nos deu, que Ele te deu e que Ele me deu. E Ele não infringe a nossa autoridade que veio dEle. É como se você, por exemplo, fosse na minha casa. E aí eu sou uma pessoa que não vou infringir a minha palavra. E eu confio em você e eu digo assim, aqui está a chave da minha casa. Cuide da minha casa como você quiser. E eu saio para viajar e eu volto. E quando eu volto, você cuidou de um jeito completamente diferente do meu conceito de cuidar. No meu dicionário, a palavra cuidar tinha o significado daquilo que existe em outros dicionários, a palavra descuidar, quem sabe. E aí, de repente, você foi lá e bagunçou toda a minha casa, mas eu te dei essa autoridade. Se eu não infrinjo a minha palavra, eu tenho algum direito de te cobrar alguma coisa. Se eu te disse, olha, cuide da minha casa do jeito que você quiser, eu posso te cobrar alguma coisa? Não. Então, mesmo que você tenha destruído a minha casa com esse teu jeitinho de cuidar da minha casa, eu não poderia infringir a minha palavra dentro daquilo que é os princípios de Deus. Está entendendo como é que Deus age? Então, quando Deus nos cria, lá em Salmos capítulo 115, se você quiser abrir bem no meio da Bíblia, Salmos capítulo 115, versículo 16, Ele estabelece um princípio. Salmos 115, 16, diz assim a palavra de Deus: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Em outras traduções diz aos homens ou aos filhos dos homens. Existe uma medida de autoridade nessa terra que é nossa, porque Deus nos deu. Então tem coisas que nós temos que fazer e que Deus não vai fazer, porque Ele nos deu essa autoridade. Você viver num ambiente limpo não é um milagre de Deus, é o exercício da tua autoridade, da tua excelência. Você ter uma visão otimista da tua vida não é um milagre que Deus precisa fazer, é o exercício da tua autoridade sobre a tua mente.
Você está administrando corretamente as suas finanças? Aí já é uma coisa diferente. Em tudo isso é uma coisa diferente, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Existe uma esfera espiritual e existe uma esfera natural. Então eu posso ser um dizimista fiel na palavra de Deus e ser um consumista que gasto mais do que eu ganho. Então não adianta eu dizer para Deus que a responsabilidade é dele de não me abençoar. Mas eu também posso estar administrando a minha vida financeira debaixo de uma maldição espiritual, porque eu não estou fiel aos princípios de Deus. Aí existe um contraponto. A mesma coisa, eu posso estar sendo otimista por causa da minha escolha, ou eu posso estar vivendo um processo de depressão que tem alguma coisa espiritual vinculada a isso, e aí eu tenho que buscar uma alegria sobrenatural. Então, tudo na vida tem esses dois lados, mas o que eu estou dizendo é que existe uma medida de autoridade que nos é confiada. E que Deus não vai infringir essa medida de autoridade. Deus, ele é ainda a maior autoridade do universo. Contudo, manter a sua palavra também passa por respeitar o uso da nossa autoridade. Na esfera do cristianismo, Deus nos faz entender que estabeleceu o seu reino nessa terra e a transformação do que está afetado pelo mal passa pela nossa autoridade. Então, gente, eu tentei de todas as formas, com aquilo que Deus me confiou, com a porção de pessoas que hoje Ele tem me encarregado de pastorear, ensinar as pessoas nos últimos meses sobre política e cristianismo. Tentei ou não tentei? Tentei. Fiz o meu melhor. Quem sabe numa próxima eu posso fazer melhor ainda. Mas agora cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, nos esforçarmos. Na igreja nós ensinamos sobre família, nós ensinamos sobre finanças, nós ensinamos sobre política, nós ensinamos sobre educação, nós ensinamos sobre emoções, nós ensinamos sobre traumas do passado, nós ensinamos sobre perdão, nós ensinamos sobre os dons espirituais, nós ensinamos aquilo que a Bíblia nos ensina para viver a vida. Mas agora existe uma parte que é a tua autoridade, e essa parte é muito grande. Existe uma parte que é o teu esforço. Abre comigo a tua Bíblia, por favor. Se você quiser usar a tua autoridade para isso. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, se você tiver a tua Bíblia aí, logicamente. Mateus capítulo 11, versículo 12. Eu vou ler numa versão mais tradicional, versão do João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Porque eu acredito que algumas traduções desse versículo geram uma interpretação equivocada. Então, eu gostaria de que nós pudéssemos ter uma interpretação correta. Em Mateus 11, 12, a palavra de Deus diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Essa é a versão mesmo, que está no telão. Às vezes na tua Bíblia está dizendo assim: o reino de Deus é tomado à força. Você tem alguém traduzido assim? Outro tem traduzido assim: o reino de Deus é tomado por violência. Alguém está traduzido assim na NTLH? Então entenda que isso que está falando não é uma questão física, porque o reino de Deus ele não é visível e físico, mas é um reino invisível. Então não interprete mal a palavra de Deus achando que você tem que usar de força e violência para estabelecer o reino de Deus. Que Deus nos livre de uma guerra civil na nossa nação. Existe pouca chance de acontecer, mas essa chance é real. Nós não devemos entrar nessa de priorizar o uso da violência para estabelecer aquilo que nós queremos que seja estabelecido. Porque amanhã ou depois tem alguém que tem mais violência do que nós. E aí nós não podemos reclamar, porque os princípios foram quebrados. Mas o que eu estou dizendo aqui em Mateus capítulo 11, versículo 12, é que Jesus está dizendo, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por, e eu gosto dessa versão, esforço. Diga assim comigo: o reino dos céus é tomado por esforço. Isso quer dizer o quê? Que o reino de Deus não vai acontecer nessa terra se nós ficarmos de braços cruzados. Eu sempre conto um exemplo muito ilustrativo e triste de uma situação que aconteceu na minha célula, quando eu tinha célula em um outro local, muitos anos atrás, de uma pessoa que me deu um testemunho. Você já ouviu falar de testemunho? Tem o testemunho e tem o testemunho. Eu espero que você nunca traga testemunhos sobre o agir de Deus, porque os testemunhos são reflexo de uma compreensão errada de quem Deus é. E essa pessoa me testemunhou o seguinte. Ela disse assim, eu acho que eu era pastor já, ela disse: pastor, eu queria compartilhar com o senhor um momento que eu estou passando, mas que é um momento para glorificar a Deus. E eu disse: fala, o que está acontecendo? E essa pessoa disse assim: olha, assim, eu estou desempregada há muitos meses.
Faz muito tempo que eu estou desempregado e eu estou tendo problema na minha casa de falta de recurso, as contas atrasadas, graças a Deus, né, tem alguns ainda na minha família que estão trabalhando, então a gente está conseguindo, né, ter o que comer e tudo, mas está realmente muito difícil. E eu disse, tá, mas qual é o testemunho? Ela disse, não, é que assim, eu decidi uma coisa no meu coração. Deus me tocou uma coisa muito importante. O que foi, irmão? O que a senhora decidiu? Qual é que é a benção? E aí ela disse assim, não, é que eu estou orando diariamente pelo meu trabalho. E eu fiz um propósito agora com Deus, que é o seguinte: eu não vou sair da minha casa. Eu vou orar todos os dias e o trabalho, em nome de Jesus, vai me encontrar. E ela disse assim, pastor, o meu telefone vai tocar. Eu disse assim, mas para quem que a senhora mandou o currículo? Não, vai ser um milagre. Outra coisa, alguém vai bater na minha porta. Pessoal, isso já fazem, eu acho que 10 ou 11 anos. E esses dias eu percebi que essa pessoa ainda está desempregada. O que isso quer dizer? Muitas vezes o cara é cristão, ele acha que as coisas de Deus elas só acontecem de olho fechado, escutando uma música. Cantando lá, Yeshu. Agora está acontecendo, mudei, me levantei diferente. Não é assim, né? Tem que existir uma postura pessoal no exercício de autoridade. É lógico que nós ganhamos batalhas em oração, mas a oração sem ação, ela não causa resultados extraordinários. Senão Jesus não precisaria ter caminhado tanto, gastado tanta saliva, sido tão massacrado e perseguido para cumprir o seu ministério. As coisas espirituais, elas estão totalmente entrelaçadas com as nossas atitudes. As tuas atitudes são espirituais. Diga aí para quem está do teu lado, as tuas atitudes são espirituais. Então, às vezes, a gente está sendo eu não sei qual é a palavra certa, eu não quero ofender ninguém, um hipócrita, eu gosto muito dessa palavra ultimamente, um mentiroso. Às vezes a gente está sendo, vamos falar uma palavra mais branda, incoerente. Por quê? Porque dentro da igreja ou de olhos fechados a gente é uma pessoa e na hora de agir com os nossos sentidos e com a nossa autoridade a gente é outra. Não, o reino de Deus ele é estabelecido também pelo nosso esforço. Esse esforço é um esforço quando a gente tem que orar? É. Quem é que gosta de orar aqui 5 horas por dia, aqui, ao natural? Vem almoçar? Não, só um pouquinho que eu estou orando, 4h30, já falta meia hora. Quem é que lê a Bíblia aí mais do que assiste televisão e olha o celular e conversa com os amigos? O reino de Deus, na questão de relação com Deus, requer esforço. Quem é que tem assim um prazer, coisa boa, tomara que venha um jejum bem mais pegado agora na igreja. Estou louco para passar uma fome, eu estou pedindo isso. Não é, gente. As coisas espirituais, na busca, na relação com Deus, requerem esforço. E as coisas naturais, na relação com as pessoas que vêm de Deus, também requerem esforço. Então, Deus não controla tudo, porque Ele te deu autoridade. Use essa autoridade. E por último, Deus não controla tudo, diga assim comigo, porque Ele nos deu liberdade. E essa é a parte mais difícil de entender dessa palavra. Essa é a parte mais filosófica dessa palavra. Porque o controle é oposto à liberdade. Entenda isso. Quanto mais controlado nós formos, isso aqui tu pode falar no teu Instagram. Essa palavra tu pode escrever no teu WhatsApp. Isso aqui tu pode postar no Facebook. Esse perfil aqui tu pode seguir, pode curtir. Você pode ser visto falando com essa pessoa, mas com essa não. Quanto mais controle, menos liberdade. É lógico que um bom governo, uma boa igreja, um bom pai, um bom Deus, um bom professor, vai promover a liberdade, estabelecendo princípios que façam com que essa liberdade não fira o outro, que façam com que essa liberdade não faça mal para ninguém. Então eu sou livre, mas se eu matar uma pessoa de uma forma assassina, de uma forma que não tenha tido justificativa para isso, a minha liberdade vai precisar ser privada de alguma forma.
Entende? Então a gente tem um pressuposto bíblico que Deus não nos controla, porque se Ele nos controlasse como uma marionete, nós não seríamos de fato livres. Por isso que eu disse para você, provavelmente se Deus controlasse tudo, nós mesmos não íamos gostar. Tu já pensou? Se você soubesse que essa última palavra que eu falei agora, e essa agora também, e a próxima também, e essa última que eu pensei que eu falei agora, não fui eu que falei. Foi Deus que me manipulou para falar. Esse gesto aqui que eu fiz também, esse jeito que eu olhei, essa roupa que tu colocou, a mulher que tu casou, o marido que você se apaixonou, nem amor era manipulação de Deus. Não, né, gente? Deus não nos controla porque Ele nos dá liberdade. Deus é um Deus de liberdade. Abra comigo a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 30. Versículo 19 e 20. Eu sei que essa palavra está um pouco extensa e é de propósito. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20. Me perdoe se eu estiver sendo inconveniente aos teus ouvidos. Espero que de fato isso venha mudar as tuas concepções. Deuteronômio 30, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o verbo aqui de Deus para com o seu povo. Agora, diga comigo esse verbo, junto comigo, 1, 2, 3 e... escolham. Escolha. Só o verbo, gente, só o verbo. Escolham. Deus estabeleceu na sua palavra um monte de princípios. E o que Ele te diz? Qual é o verbo? Escolha. Escolha o quê? O que está escrito ali? Escolham a vida, é o conselho dele ainda, para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. E se eu escolher a morte? Eu vou arcar com as consequências espirituais disso, mas Deus vai respeitar a nossa liberdade, porque Ele preza mais pela liberdade do que pelo controle. Quando nós aprendemos isso, é um problema, por outro lado. Porque aí, a responsabilidade das tuas ações é tua. A gente não pode dizer, mas foi o demônio que entrou em mim e fez. Não dá, gente. Para ele ter feito isso, você deu direito para ele. Você deu liberdade para ele. Você assinou um contrato espiritual com ele. Eu falei isso. E aí um monte de cristão pega a mania do prefixo. Sabe o prefixo para você ligar uma ligação? Qual que é o prefixo? 55 no Brasil, né? 51 aqui no Rio Grande do Sul, aqui na Grande Porto Alegre. Aí tem cristão que usa um prefixo. Ele usa o prefixo assim, eis que te digo. Outro prefixo muito usado aí no meio tradicional cristão é assim diz o Senhor. Como se você está agora obrigado a obedecer e fazer aquilo que a pessoa está dizendo. Não. Nós somos pessoas dotadas de liberdade. Por causa disso, nós temos responsabilidade. Então, eu gostaria que você pudesse abrir mais um versículo na tua Bíblia, Colossenses, lá no finalzinho agora, capítulo 2, versículo 8. Eu sei que é uma abertura de Bíblia que não para mais, mas anote isso, sublinhe, assista depois essa palavra novamente aí nas redes sociais. Você que não tem ainda o Spotify, baixa lá gratuitamente o Spotify, um aplicativo de músicas, de podcast. Procura lá, Diego Cunha, o nome do pastor, no Spotify, meu nome. Você vai poder escutar essa palavra também, cortando a grama, lavando a louça, fazendo uma faxina, indo para o trabalho, alguma coisa. Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Além de Deus nos dar liberdade, Ele ainda quer abrir os nossos olhos para que nós não venhamos perder essa nossa liberdade. Gálatas 5:1 ainda diz assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão, não use a tua liberdade para perder ela. João 8,32, Jesus afirma, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, nós precisamos trabalhar, e precisamos ter prazer em assumir as responsabilidades das nossas escolhas, assumir a direção e a liderança da nossa vida, porque isso quer dizer que somos pessoas que estamos amadurecendo e vivendo em liberdade.
Logicamente, se você é menor de idade ainda, existe uma medida da tua vida que compete aos teus pais. Existe uma medida da tua vida, se você é funcionário de uma empresa, que compete às diretrizes da empresa. Mas isso também é liberdade de você estar se colocando debaixo de obediência àquilo que é necessário nessa fase da vida ainda. E quando nós aprendemos isso, pessoal, vamos terminar agora. Em resumo, Deus não controla todas as coisas. Contudo, podemos nos sujeitar de tal forma a Ele, que o diabo fuja da nossa vida e a sua vontade se estabeleça. Eu nunca vou ousar dizer isso da minha vida, mas eu gostaria que um dia Deus pudesse falar alguma coisa parecida, em alguma medida, a meu respeito, como Jesus falou. Jesus diz assim: eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer. Tudo que eu faço foi revelado pelo meu Pai. Com isso, como é que a gente entende, pessoal? Em cada detalhe da tua vida e da minha vida, nós podemos nos sujeitar a Deus e dizer todos os dias, todos os momentos, em cada pensamento, em cada projeto, em cada reação, em cada momento: Senhor, qual a tua vontade aqui? Senhor, qual o conselho da tua palavra aqui? Deus, assume aqui a autoridade sobre isso, que eu não fale por mim. Coloca, Senhor, que nem o salmista diz, coloca os teus anjos na porta dos meus lábios. Espírito Santo, me dá as palavras certas. Senhor, tira de mim um sentimento que não venha de ti, sabe? Quase que toda hora nós precisamos ter essa consciência, se nós quisermos que de fato seja verdade, que Deus controle a nossa vida, que Deus dirija os nossos pensamentos. Tem que ser um exercício constante de nos sujeitarmos a Ele. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas mesmo assim, pessoal, mesmo assim, sempre vão existir, enquanto Jesus não voltar, princípios de trevas ao nosso redor. Coisas que nós não podemos usar autoridade e liberdade para resolver. Não podemos. Tem gente que está desejando a morte de políticos eleitos. Não faça isso. A Bíblia nos ensina a amar até mesmo aqueles que são inimigos, ou nosso, ou da palavra de Deus. Não fira os princípios da palavra de Deus por ter razão. Os fins não justificam os meios. Com a palavra de Deus, os fins não justificam os meios, porque os meios é que são importantes e eles é que produzem o final correto. Quando a gente aprende isso, a gente aprende que muitas coisas acontecem ao nosso redor como resultado da escolha de outros. Tem coisas que você viveu na tua infância que não foi por causa da tua autoridade, da tua liberdade. Foi, às vezes, falha de outros. Foi maldade de outros. E por isso nós precisamos crescer diante de Deus e diante dos homens com o desejo de nos esforçarmos em estabelecer o reino dele, para que naquilo que depender de nós, nós não venhamos ser omissos. E nós venhamos transformar esse mundo. Então, tudo que você identificar que não vem de Deus para a sua realidade, aprenda os princípios da palavra, entre em ação naquilo que você tiver autoridade, assuma a responsabilidade pelos teus atos e ore fervorosamente para que Deus cause milagres.